Muito boa tarde, amáveis amigos, presentes, autoridades municipais e público aqui presente, rádio ouvintes, telespectadores e os que estão através da linha telefônica. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Nesta ocasião, queremos ver o mistério da oitava estrela. E para isso vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 em diante, onde nos fala a Escritura sobre das estrelas, para que assim possamos ter um quadro claro deste mistério da oitava estrela, já que isso tem a ver com a obra de Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 20, onde diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, assim diz João o apóstolo, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem. Alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nosso tema: o mistério da oitava estrela que não se vê em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Porque aqui somente se vêem 7 estrelas e 7 candeeiros. Podem sentar, queiram ter a bondade. Essas 7 estrelas são os 7
mensageiros ou 7 anjos das 7 eras da igreja gentia durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Para poder compreender esse mistério das estrelas como mensageiros de Deus, nós necessitamos compreender que tudo isto é simbolismo, o qual também Deus usou com Abraão. Por exemplo, temos Abraão, ao qual Deus esteve falando em diferentes ocasiões, e vejamos como Deus fala com Abraão. Recordem que as coisas que Deus vai fazer na terra as mostra no céu. Estão representadas no céu. Vejam aqui, em Gênesis capítulo 15, Deus falando com Abraão, diz da seguinte maneira. No capítulo 15, versículo 5 diz. Vamos ver. Capítulo 15, versículo 5, falando sobre Abraão. Vamos ler um pouquinho deste capítulo 15. Diz: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não te será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, as aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui vejam vocês, Deus está estabelecendo um pacto com Abraão. Por isso, se requereu esse bezerro de 3 anos, essa cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho.
Porque vejam vocês que todo pacto é feito com sangue e para isso tem que se efetuar um sacrifício. Nos tempos passados, quando era feito um pacto entre duas pessoas, se tomava um animalzinho, partia pela metade, uma parte colocava de um lado e outro do outro, e as pessoas que iam fazer o pacto ficavam no meio, em pé no meio das duas metades, e aí fazia o pacto diante de Deus. E agora aqui, Deus está fazendo um pacto com Abraão. E vejam vocês como Deus disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Ou seja, que a descendência de Abraão está representada nas estrelas do céu. Ainda temos a descendência de Abraão segundo a carne, que é o povo hebreu, e temos a descendência de Abraão, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a descendência celestial. Temos o Israel terreno e o Israel celestial. E agora podemos ver como a descendência de Abraão está representada não somente na areia, está diante do mar, a areia que está diante do mar, mas que também está representada nas estrelas do céu. E os céus contam a glória de Deus e a expansão denuncia a obra das suas mãos. Diz o Salmo 19, versículo 1. E agora, vejam vocês, no meio da descendência de Abraão, sendo que está representado nas estrelas do céu, todos os filhos e filhas de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, são representados em estrelas. E encontramos que durante a noite podemos ver que entre as estrelas há luzes brilhantes que iluminam mais e se veem maiores do que o resto das estrelas. Encontramos que aqui, no livro do Apocalipse, Deus está representando os anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da Igreja Gentia em estrelas, pois são descendentes de Abraão, do Israel celestial. Portanto, são estrelas e, porquanto são mensageiros, são estrelas maiores. Ou seja, que estão representados em estrelas. E agora, vejam vocês como também, quando nos fala a Escritura do nascimento de Cristo, da vinda de Cristo, nos diz, no livro de Número, capítulo 24, versículo 17, sairá de Jacó estrela, ou sairá uma estrela de Jacó. Isso é nos falando do quê? Da vinda do Messias. E por isso, quando Jesus nasceu em Belém da Judeia, no capítulo 2 de São Mateus nos diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, alarmou-se, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? Eles lhe responderam: em Belém da Judeia, pois foi isso que o profeta escreveu: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia, que apacentará o meu povo Israel. Agora vejam vocês como aqui os magos chegam a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus? Por quê? Porque sua estrela tinham visto no Oriente. Estes magos, estes sábios viviam na terra da Babilônia. E tinham vindo desde a Babilônia, porque desde a Babilônia eles tinham olhado lá na Babilônia, lá no Oriente, e tinham visto essa estrela no céu.
tinham olhado para a terra de Israel, que era o território que tinha a promessa da vinda do Messias, dessa estrela que sairia de onde? De Jacó, ou seja, do povo hebreu. E agora, eles olhando desde a Babilônia para a terra de Israel, viram esse sinal no céu, o sinal da primeira vinda do Filho do Homem. Viram essa estrela no céu como um sinal. E eles, quando chegaram a Jerusalém, vejam vocês, olhando do leste para o oeste, foi que eles viram a estrela sobre a terra de Israel. Ou seja, que para eles, os quais viviam lá no leste, olhando para o oeste, viram para o oeste a estrela de Belém. Mas eles estando no leste, lá na Babilônia, foi no leste, onde eles estavam e viram essa estrela sobre o povo hebreu, sobre o território de Israel. Ou seja, olhando do leste para o oeste. Por isso, eles estando no leste disseram: onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente. Ou seja, que olhando, eles lá no oriente, olhando para a terra de Israel, viram essa estrela. E por isso se dirigiram para a terra de Israel. E perguntaram onde estava o rei dos judeus. Porque eles sabiam que com a aparição desse sinal no céu, o Messias já estava na terra. Porque a Bíblia dizia que de Jacó sairia uma estrela. E agora vejam vocês como, quando Deus vai fazer algo na terra, também o mostra no céu. Porque os céus contam a glória de Deus. A expansão denuncia a obra, anuncia a obra das suas mãos. Por isso é que Cristo também, quando falou profeticamente, falou de sinais onde? No céu. Porque esses sinais no céu falam de coisas que na terra têm que estar acontecendo. Como, por exemplo, quando nos fala do sinal do Filho do Homem no céu, pois está nos falando de um sinal no céu que estará dando testemunho para o último dia da vinda do Filho do Homem. E agora, vejam vocês como estes magos viram este sinal no céu, essa estrela no céu, e sabiam que o Messias já estava na terra. Porque aquela estrela no céu representava o Messias. Porque o Messias é a estrela maior. Ele é a estrela resplandecente da manhã. E agora, vejam como Cristo também se representa em uma estrela. A estrela da manhã ou estrela resplandecente da manhã, conforme Apocalipse, capítulo 2, versículo 28, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Agora, vejam como também encontramos que o povo hebreu é Israel terreno e o Israel celestial, o povo hebreu e a igreja do Senhor Jesus Cristo estão representados nas estrelas do céu. E por isso é que quando Deus quer falar em forma simbólica sobre eventos, pode tomar as estrelas, o sol, a lua e todas essas coisas e com estes simbolismos, falar ao seu povo. Por exemplo, temos o caso de José, o qual teve um sonho onde ele viu o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Isso está no capítulo 37 do livro do Gênesis. Vamos ver como foi este sonho, para que possamos ter o quadro claro deste grande evento. Vamos ver aqui. Capítulo 37, capítulo 37, versículo 8 em diante diz: essa passagem também tem a anterior,
que também é de um sonho, diz: então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Ou seja, diz os irmãos de José a José, que foi quem teve estes sonhos. Por isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Recordem que tinha somente 17 anos José. Diz: quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração, meditava nisso. Agora vejam como José tem este sonho, talvez estranho, diferente para algumas pessoas, mas que não era tão estranho, mas que era um sonho dado por Deus. E, ao ser um sonho dado por Deus, tinha que ser cumprido este sonho. E para ser cumprido este sonho, José tinha que chegar a uma posição de príncipe em um reino, e ao chegar a essa posição de príncipe, ele tinha que estar nessa posição, e seus irmãos tinham que vir diante dele. E agora, vamos ver como é que se cumpre este sonho. No capítulo 45, versículos 1 em diante, diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, já que José está como príncipe, como segundo no reino império do faraó do Egito, e seus irmãos que chegam ao Egito para comprar alimento, não sabem, não conhecem, não sabem que esse jovem, que esse homem que está ali, como segundo no trono do faraó, é José, o irmão deles. José tinha recebido um novo nome quando foi colocado como segundo no reino ou trono do faraó, nos diz em Gênesis capítulo 41, versículo 45, diz: chamou Faraó a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Vejam vocês, aos 30 anos, ou seja, quando tinha 17 anos, teve o sonho que seus irmãos se postrariam diante dele, seu pai também e sua mãe, todos se postrariam diante dele. E agora, quando tem 30 anos, sobe à posição de príncipe e segundo no trono do faraó. E depois, mais adiante, uns quantos anos depois, vai se cumprir. Antes de chegar aos 40 anos, vai se cumprir o sonho que José teve. E agora aqui, vejam vocês, e não ficou ninguém com ele ao se... Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos:
Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra. Foram 7 anos de abundância que começaram quando José tinha 30 anos e depois vieram os 7 anos de fome e nessa ocasião já levavam 2 anos de fome, portanto José já tinha 39 anos. Aos 39 anos, vejam vocês aqui, já para os 40, se revela aos seus irmãos. Diz, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Ou seja, não podia nem se arar, nem semear, nem colher, porque era tempo de fome sobre a terra. E Deus me enviou adiante de vós a fim de conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Agora podemos ver como os irmãos de José tinham se inclinado diante dele quando vieram comprar alimento e agora vejam, José se revela a eles e agora percebem que esse príncipe que está no Egito é José, mesmo que tivesse um novo nome. Agora vejam vocês como José aqui representa Cristo. Cristo é quem o povo hebreu vendeu, pediu sua morte na cruz do Calvário e foi crucificado. Cristo foi vendido por Judas Iscariote por umas peças de prata, como também o foi José. E agora vejam vocês que quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, se sentou à destra de Deus, no céu. Assim como José, quando saiu da prisão, se sentou no trono do faraó, lá como segundo no trono do faraó, recebeu o selo do faraó, e governava José sobre todo o Egito. Somente era maior do que José, o faraó, ninguém mais. E agora vejam vocês como Cristo se sentou no trono de Deus no céu e foi dada autoridade, poder e domínio sobre toda a criação. E recebeu um nome novo quando subiu ao céu. Que recebeu um nome novo? Claro que sim. Vejam vocês em Apocalipse, capítulo 2 e versículo. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 12 nos diz Cristo, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Algumas pessoas não sabem que Jesus Cristo tem um nome novo, mas aqui mesmo ele o diz. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos falando da vinda do Senhor como a pedra que o profeta Daniel viu no capítulo 2 do seu livro, quando interpretou o sonho de Nabucodonosor. Essa pedra não cortada por mãos que Nabucodonosor viu e também a viu o profeta Daniel, que é a segunda vinda de Cristo. Vejam vocês. Aqui aparece essa pedra de novo, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual
o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, como aqui nos mostra uma pedrinha branca com um nome novo. Diz, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha é escrito um nome novo. Esse é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam que aqui a pedrinha branca, que é a vinda de Cristo, em sua primeira vinda veio com o nome Jesus. E agora, a vinda de Cristo para o último dia vem com um nome novo. Esse é o nome novo do Senhor Jesus Cristo, o qual ele recebeu quando subiu ao céu. Assim como José recebeu um novo nome quando subiu ao trono e se tornou o príncipe governante de todo o Egito. E agora vejam vocês, Cristo recebeu um novo nome. Ele mesmo disse que tem um nome novo. E agora, esse nome novo está onde? Na pedrinha branca. Esse é o nome eterno de Deus. E esse é o nome da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, a qual tem o nome, esse nome que tem o nome eterno de Deus, e esse é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês, se a segunda vinda era um mistério, quanto mais com um nome novo. Porque a pedrinha branca vem com um nome novo. E agora vejam vocês, isto é assim como quando se revelou José a seus irmãos, tinha um nome novo. E quando Cristo se revelar ao povo hebreu, ele terá um nome novo. A segunda vinda de Cristo terá um nome novo. E com esse nome novo é que se revelará Jesus Cristo ao povo hebreu. E se cumprirá com o povo hebreu o que se cumpriu aqui com José, que vieram seus irmãos a ele, buscando alimento, e se prostraram diante dele. Assim também se prostrarão diante de Cristo o povo hebreu buscando alimento espiritual para a alma. E isso é para o último dia. E agora, vejam vocês como essas coisas são representadas assim em forma simples. Encontramos que essas 11 estrelas que se postrariam diante de José representam os 11 patriarcas e, para o tempo final, são as tribos de Israel, com seus representantes que se postrarão diante da segunda vinda de Cristo e receberão a bênção de Cristo. Ele falará com amor divino, se revelará a eles e os abençoará. E serão chamados e juntados 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E para isso Cristo envia seu anjo com o selo do Deus vivo em Apocalipse capítulo 7 para chamar e juntar 144 mil hebreus. Agora vejam como, no programa divino, temos os símbolos de estrelas, sol e lua, e temos estes símbolos sendo cumpridos na terra em seres humanos. Vejam como estas 11 estrelas representavam os 11 patriarcas irmãos de José. E o sol representava Jacó e a lua representava a mãe de Jacó. E agora vejam vocês, como aqui no livro do Apocalipse,
são usados estes símbolos que eram usados também no Antigo Testamento. Para compreender estes símbolos do Sol, Lua, estrelas e assim por diante do livro do Apocalipse, temos que ter um entendimento destes símbolos sendo usados no Antigo Testamento. E agora, vejam que estrelas representam o quê? Homens de Deus aqui na Terra. E quando se fala de estrelas grandes, como luzeiros, luzes brilhantes ou algo assim, são mensageiros de Deus. E aqui essas 7 estrelas que aparecem em Apocalipse capítulo 1, na destra do Filho do Homem, são os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Estes 7 mensageiros são enviados por Cristo de era em era. O primeiro deles foi São Paulo. Ele foi a primeira estrela, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja gentia, a qual se cumpriu na Ásia Menor. O segundo anjo mensageiro para a igreja do Senhor Jesus Cristo, representado na segunda estrela, foi Irineu. Recordem que no templo também tinham no lugar santo um castiçal candelabro com 7 lâmpadas e estavam acesas essas lâmpadas e essas lâmpadas acesas representam as 7 eras da igreja gentia com seus 7 mensageiros, seus 7 anjos mensageiros acesos com fogo do Espírito de Deus. E vejam vocês como o fogo do Espírito de Deus estava iluminando em cada era por meio do mensageiro de cada era. E cada uma dessas luzes sobre cada lâmpada, vejam vocês, é a estrela de cada era, o mensageiro de cada era. O segundo anjo mensageiro foi Irineu e foi colocado na França, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo foi de etapa em etapa, de era em era, se manifestando, aparecendo cada etapa, cada era, e tendo seus escolhidos de cada era e seu mensageiro de cada era no território correspondente a cada era. A primeira era na Ásia Menor, a segunda na França, onde Irineu foi seu mensageiro. A terceira era foi na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Martin. A quarta era, encontramos que se cumpriu também na Europa, e seu mensageiro foi Colombo. Se cumpriu em um território europeu. A quinta era também se cumpriu em um território europeu, lá na Alemanha. Seu mensageiro foi Lutero. A sexta era se cumpriu também em um território europeu, lá na Inglaterra, e seu mensageiro foi John Wesley. A sétima era se cumpriu em território norte-americano. O Espírito de Cristo voou da Europa, voou para a América do Norte e cumpriu a sétima etapa ou era na América do Norte. E enviou seu sétimo anjo mensageiro, sua sétima estrela, para a América do Norte. Cada um desses mensageiros foram as estrelas de cada era. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava passando pelas 7 etapas ou eras, as quais correspondem ao tempo da noite. Porque a dispensação da graça, com suas eras, corresponde ao tempo da noite, porque corresponde ao tempo em que o reino dos gentios está governando sobre a terra. E isso representa a noite para este planeta Terra. Mas no meio da noite houve 7 estrelas, uma em cada era. 7 mensageiros de Cristo, um em cada era e em cada território, dando luz à luz de Cristo e nos trazendo a mensagem de Cristo em cada etapa. Cada mensageiro esteve em cada era da igreja do Senhor, ou seja, o mensageiro de cada era esteve em sua era, iluminando com a luz de Cristo
no meio da igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo deu luz na terra como a lua ilumina sobre a terra, mas a lua tem diferentes etapas. Tem a etapa de lua cheia, mas também tem a etapa onde vai minguando até que desaparece. E agora, para o tempo final, encontramos que a lua desaparece porque chega ao tempo em que tem que desaparecer. E quando chega a esse tempo, encontramos que se chega ao ciclo divino da madrugada, onde raia a alva, para o qual vem para a igreja do Senhor Jesus Cristo um novo amanhecer. Vem, então, já não o mensageiro das 7 etapas ou eras da igreja gentia, os quais foram os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Em Apocalipse capítulo 1, nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono. Agora vamos ver esses 7 espíritos que estão diante do trono. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vejam, essas 7 lâmpadas são as 7 eras da igreja gentia com os 7 anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. E vejam, essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora vejam como esses 7 olhos que estão nos 7 chifres, que estão no cordeiro, esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo manifestado em cada um dos anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E por isso esses mensageiros são as 7 estrelas que aparecem na destra de Cristo, e são também os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, porque o Espírito de Cristo neles estava percorrendo toda a terra, manifestado em carne humana em cada anjo mensageiro de cada era. E de onde vem todo esse simbolismo das 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 Espíritos de Deus e assim por diante? Em Zacarias capítulo 3, versículo 9 diz: veja aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única, estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. E em Zacarias capítulo 4, versículo 10 em diante diz: quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão vendo prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Vem? Os olhos do Senhor que percorrem toda a terra são os 7 olhos que estão nos 7 chifres que o Cordeiro tem em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Esses são os 7 anjos mensageiros das 7 eras onde estava o Espírito de Cristo manifestado. E podemos ver
como esses 7 anjos mensageiros tiveram seus ministérios. O último desses 7 anjos mensageiros foi o reverendo William Branham, onde esteve o Espírito de Cristo manifestado. Quando se fala de 7 olhos, são 7 videntes, porque os videntes ou profetas de Deus são representados em olhos, porque são videntes, veem visões e veem as coisas que Deus mostra, porque são enviados para esse propósito. E agora, depois desses 7 olhos e 7 estrelas, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a Terra, nessas 7 grandes manifestações do Espírito de Cristo, durante estes 2000 anos que transcorreram, em 7 homens, 7 mensageiros de Cristo. Que mais temos no programa divino? Se acabaram as estrelas? As estrelas iluminam durante a noite. Mesmo que durante o dia estão lá em cima, mas não podemos ver, exceto uma, que é a estrela da manhã, que mesmo quando já raia a alva e começa a amanhecer e já amanhece, ainda se vê. E depois que transcorreram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, e os ministérios dos 7 anjos mensageiros já terminaram, nós necessitamos um mensageiro de Cristo, um mensageiro de Deus, para que nos dê a luz da palavra divina e nos revele todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse último dia. E assim, nos revele todo o seu programa correspondente a este tempo final. E já as 7 estrelas, as 7 eras, terminaram seu trabalho. E já estamos na madrugada, onde está raiando a alva de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. E Deus nos dará outra estrela? Se nos der outra estrela, seria o quê? Uma 8ª estrela. E agora vamos ver se temos a promessa de uma 8ª estrela. Diz Apocalipse capítulo 2, versículo 28, diz: E dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã não é nem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, mas uma 8ª estrela. Porque essa é a estrela que se vê quando já está amanhecendo, mesmo que tenha sido visto durante a noite, mas se vê durante a manhã, durante a madrugada, quando está se vendo essa estrela, por aí mesmo você estará vendo que vai clareando, e é a luz do sol que vai saindo. Está raiando a alva quando você vê a estrela resplandecente da manhã manifestada. E a promessa é: ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. E agora vamos ver quem é a estrela da manhã. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem é a resplandecente estrela da manhã? É nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a segunda vinda de Cristo manifestada no último dia, na madrugada, quando a alva está raiando, a estrela da manhã está iluminando, nos dando sua mensagem de que o novo dia está raiando e está começando um novo dia dispensacional para todos os filhos e filhas de Deus que estiverem presentes no último dia e vejam a estrela resplandecente da manhã
nos iluminando o caminho em um novo dia dispensacional e nos dando testemunho de um novo dia dispensacional e um novo dia milenial começando. E nos abre o entendimento para poder compreender que estamos em um novo dia dispensacional. O novo dia da dispensação do reino está raiando. E o novo dia do sétimo milênio também está raiando. E está começando. E o que é o sétimo milênio? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, e versículo 3. E quando nos fala dos últimos dias diante de Deus, para os seres humanos são os últimos milênios. Quando nosso Senhor esteve pregando aqui na terra 2000 anos atrás, diz o apóstolo São Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1 ao 2, que já se estava vivendo nos últimos dias, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias. Quando diz nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Vejam, São Paulo diz que Deus falou por meio do seu Filho quando? Nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos aproximadamente. E nos disse que aqueles eram os últimos dias, porque os últimos dias são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio. E, consequentemente, começaram os últimos dias. Vem, o mistério dos últimos dias são os últimos milênios para os seres humanos, que são quinto, sexto e sétimo milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos onde? No sétimo milênio, no último dia diante de Deus. E estamos em um novo amanhecer, de um novo dia milenial. Já está raiando a alva, amanhã de um novo dia milenial. E também de um novo dia dispensacional, do novo dia da dispensação do reino, onde Cristo estabelecerá seu reino neste planeta Terra. Tudo isso está prometido para o sétimo milênio. Agora, em que ano do sétimo milênio? Esperemos que se cumpra tudo e então veremos em que ano começaria o glorioso reino milenial de Cristo, o qual começará depois da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, são chamados e juntados todos escolhidos de Deus pela grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a voz de Cristo, a voz da oitava estrela, manifestado no último dia, chamando e juntando todos os seus escolhidos. E depois os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós que vivemos seremos transformados. E depois estaremos aqui de 30 a 40 dias no corpo eterno, e depois iremos aqui à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Iremos em um corpo novo, porque com esse corpo não podemos sair daqui para ir ao reino celestial, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que não podemos continuar vivendo por toda a eternidade com este corpo mortal, corruptível e temporário. Necessitamos um novo corpo. E Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também.
teremos um novo corpo como Ele prometeu. Todos seremos transformados. Teremos um novo corpo e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 55, dá testemunho dessa verdade divina. E será quando? A final trombeta de São Paulo. Porque será tocada a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. Essa é a promessa para cada um dos filhos e filhas de Deus, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que você não tem seu nome escrito no céu desde este ano, mas desde antes da fundação do mundo. Assim que, vejam vocês o porquê Ele vem chamando e juntando todos os seus escolhidos, porque tem seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro no céu. Por isso Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as chamo por seu nome. Como vai chamar por seu nome se não tem seu nome escrito no céu no livro da vida do Cordeiro? Pois claro que os tem. E, por isso, Ele as chama por seu nome e elas vêm. E Cristo disse: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16. E por meio de cada um desses anjos mensageiros que mencionamos, para as 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo esteve chamando e juntando suas ovelhas de era em era. E agora, para o último dia, para a era da pedra angular, vejam vocês, para a era da pedra angular aqui em cima, onde se abre uma nova dispensação, e o território onde se cumpre essa era da pedra angular é a América Latina e o Caribe. Aí é onde Cristo estará manifestado, já não em um destes anjos mensageiros, mas que estará manifestado em seu anjo mensageiro como a estrela resplandecente da manhã. Cristo, a estrela resplandecente da manhã, manifestado por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino na América Latina e no Caribe, em um novo dia dispensacional, e em um novo dia milenial, onde está raiando a alva, onde se vê a estrela resplandecente da manhã, Jesus Cristo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Não disse Cristo: ao que vencer eu lhe darei a estrela resplandecente da manhã? E qual é o vencedor para o último dia? É o anjo do Senhor Jesus Cristo, e portanto, através do seu anjo mensageiro, Cristo, a estrela resplandecente da manhã, se manifesta e resplandece e nos dá sua mensagem de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. E nos ilumina o entendimento com sua luz para poder compreender que chegamos ao último dia, ao 7º milênio, e chegamos à 7ª dispensação, a dispensação do reino, para receber a luz de Cristo, a luz da estrela resplandecente da manhã, que é também o sol de justiça, nosso amado Senhor Jesus Cristo. É pelo mesmo lugar que se vê a estrela resplandecente da manhã, e depois se vê o sol saindo e iluminando em um novo dia, e em um novo dia dispensacional, o 7º milênio e a dispensação do reino, é que Cristo nos ilumina o entendimento e a alma com sua palavra e nos revela todos os mistérios correspondentes ao 7º milênio e à dispensação do reino, e nos enche do conhecimento do seu programa, para assim vivermos no 7º milênio, ou seja, no último dia e na dispensação do reino, e recebermos as bênçãos de Cristo, sermos preparados para sermos transformados neste último dia e obtermos assim um novo corpo que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Porque assim como vocês receberão um novo corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo,
para ser a imagem e semelhança de Cristo, eu também receberei o meu. E todos estaremos com um novo corpo, com o corpo eterno, vivendo por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo como reis e sacerdotes em seu glorioso reino milenial e depois por toda a eternidade. Vem as grandes bênçãos que Jesus Cristo tem para cada um de vocês no tempo final e para o tempo final, onde Ele estará manifestado como a estrela resplandecente da manhã por meio do seu anjo mensageiro. Vimos o mistério da oitava estrela. Vejam vocês que quando o Filho do Homem tem as 7 estrelas em sua destra, nós, através da Escritura, vemos que tem 7 estrelas. Mas se você olha com atenção, você verá 7 estrelas, que são os 7 anjos mensageiros, e você verá uma estrela a mais, a oitava estrela. Porque a oitava estrela é Cristo. A oitava estrela é o Filho do Homem. E a estrela maior tem em sua destra as outras 7 estrelas. Vimos o mistério da oitava estrela. Esse é o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da vinda de Cristo, manifestado por meio do seu anjo mensageiro no último dia, como a estrela resplandecente da manhã, nos dando sua luz, nos iluminando o entendimento e a alma com sua palavra, e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Vimos o mistério destes símbolos celestiais, de estrelas, de sol e de lua, e assim por diante. Quando Deus nos fala profeticamente com estes símbolos, nós temos que compreender que em alguém tem que se cumprir estes símbolos. Todos os filhos e filhas de Deus estão representados em estrelas. São filhos e filhas de Deus. E agora, Cristo é a estrela resplandecente da manhã e também é o sol de justiça. E Ele se manifesta neste último dia, primeiro como a estrela resplandecente da manhã, por meio do seu anjo mensageiro, e nos ilumina o entendimento, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, neste sétimo milênio, e nesta nova dispensação, a dispensação do reino, a qual está se abrindo neste tempo final. O mistério da oitava estrela, que não aparece em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Vamos ver. O mistério da oitava estrela que não se vê em Apocalipse 1, 20. Mas se vê em Apocalipse 1, 28, e se vê em Apocalipse 22, 16. E vejam vocês, não se vê nas 7 eras da igreja gentia, mas se vê na era da pedra angular. Essa é a estrela que não se vê nas 7 eras, mas que se vê na era da pedra angular manifestada. Essa estrela, através do seu anjo mensageiro, onde? Na América Latina e no Caribe. Esse é o território para a manifestação da oitava estrela, assim como o território para a manifestação da primeira estrela, que foi o Espírito Santo em São Paulo manifestado, e São Paulo foi a primeira estrela. Essa estrela se viu onde? Na Ásia Menor. A segunda se viu na Europa, lá na França. A terceira se viu na França e na Hungria. E assim por diante. A cada vez que se viu um destes mensageiros, se viu uma das 7 estrelas no território onde Deus o enviou.
E quando apareceu o reverendo William Branham na América do Norte, se viu a sétima estrela, das 7 estrelas, das 7 eras da Igreja Gentia. E depois, não se veriam mais estrelas? Sim, se veria a maior, se veria a estrela resplandecente da manhã, no território latino-americano e caribenho. E isso é a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, nos iluminando o entendimento e a alma com sua palavra e nos revelando assim todas essas coisas que em breve deve acontecer neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho da 8ª estrela, que não se vê em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E, portanto, não se vê nem na Ásia Menor, nem na Europa, nem na América do Norte. Porque se veria no último dia e na dispensação do reino, na era da pedra angular, aqui em cima, na era da pedra angular, no território onde se cumpriria a era da pedra angular. E qual é esse território? E quem são as pessoas que veriam essa estrela resplandecendo em um novo dia dispensacional? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, onde se veria a 8ª estrela. O mistério da 8ª estrela. Esse é o mistério da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro. Ao ver Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, na América Latina e no Caribe, o que estaríamos vendo? A 8ª estrela, que não se viu nas 7 eras da Igreja Gentia, porque não era para as 7 eras, mas para a era da pedra angular e dispensação do reino, e para o povo e no meio do povo latino-americano e caribenho. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, a estrela resplandecente da manhã, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados neste último dia. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixo conosco novamente o ministro, o reverendo aqui, encarregado para continuar e finalizar conforme ao já programado. E que Deus continue nos iluminando o caminho com a estrela resplandecente da manhã, nos iluminando o caminho da vida eterna. Muito obrigado.